e a resistir a muitas adversidades. E é ela quem nos vai começar a contar esta história na primeira pessoa. Ana Rita foi diagnosticado um cancro ósseo aos 10 anos. Como mãe, foi a pior das notícias que me podia acontecer. O mundo parou para mim. Eu não fazia a mínima ideia do que era, porque com 10 anos ninguém sabe. Para fazer frente a esta doença cruel, Ana Rita teve de sujeitar-se a sessões de quimio e radioterapia que a deixavam muito debilitada. Mas nem assim a menina perdeu o sorriso. Passado 2 a 3 anos, já não tenho certeza, eles disseram que eu já não tinha cancro. Com 14 anos depois eu já estava bem, tinha feito exames de rotina normais, e foi então que eles disseram que provavelmente no pulmão tinha umas metástases que nunca deixaram de desaparecer, só que nunca tinham aumentado o tamanho como desta vez tinha acontecido, ou seja, era um indício que estava a voltar a ter a doença ativa. Ana Rita regressou à luta e aos tratamentos, mas o cancro mantinha-se a atormentar o corpo da jovem, que foi sofrendo recaídas. Há 2 anos deram-me outra vez como em remissão, estava normal, podia fazer a minha vida normal, e este ano, em fevereiro, nas férias do carnaval, fui fazer exames de rotina mais uma vez e descobriram outra vez que estava doente, no mesmo sítio. Não me deram nenhuma esperança, disseram-me um pouco para ir vivendo um dia de cada vez. Manuela não se conformou com aquele prognóstico desanimador e procurou alternativas. Foi na Alemanha que encontrou uma hipótese de cura para a filha, hoje com 19 anos. Os primeiros tratamentos já foram feitos, mas para continuar, a família tem de reunir cerca de 35 mil euros. Estou deparo-me com uma situação. Não tenho dinheiro para levar a minha filha lá, à Alemanha. A minha filha mais nova, como também se apercebeu, pediu ajuda na escola. E então, a partir daí, uma onda de solidariedade enorme. Já há entre colegas, amigos, há uma caminhada, nas Olimpíadas de Ramalde há uma agregação de fundos, vai haver as amigas da turma de Maria Inês, que é a minha filha mais nova, vão promover um espetáculo em que vai haver muitos grupos de dança que era para agregar fundos. Eu acho espetacular, porque quando uma pessoa se vê com problema, quanto mais ajuda tiver, melhor. Não me sinto só neste momento, tenho a minha família, os meus filhos e tenho muita, mas muita gente amiga. E muita gente solidária que está a ajudar, a apoiar. Até às vezes basta só um sorriso, uma palavra de conforto. Já que estão a mãe e as filhas. Olá, Manuela, muito boa tarde. Olá, Ana Rita. Olá, Maria Inês. Tenho aqui um sofá bem preenchido por amor de mãe e de filhas. Aqui uma relação muito próxima. Eu queria começar aqui pela Manuela, depois já vou à Ana Rita, até porque como a primeira vez que a doença aparece, a Ana Rita tinha 10 anos e ela lembra-se bem. Então lá vamos, Ana. Manuela, até aos 10 anos, a Ana Rita foi sempre uma menina saudável. Sempre. Nunca lhe deu... Muito saudável. Dos filhos todos que eu tenho, a Ana Rita... Tem 3, não é? Exatamente. A Ana Rita foi sempre mais saudável. Eu só me lembro da Ana Rita ter bastante temperatura como uma otite. O resto era uma menina que ia para o infantário, não é? Às vezes as crianças no infantário. Mas não, a Rita foi sempre se alimentou muito bem e sempre muito saudável. Portanto, quando começaram aqueles primeiros sintomas da tal dor na perna, No joelho. ou no joelho, foi longe de imaginar que fosse uma coisa desta gravidade. Exatamente. Pensou o quê? Está a crescer, ou coisa Sim, desse género, sim, não é? pronto. No princípio, ela andava no balé e eu pensei que fosse algum problemazinho que ela tivesse, um jeito, pronto. Não via nada, perguntei até inclusivamente à professora de balé se ela se queixava, porque a Rita só se queixava mais, ela dormia o primeiro sono, porque ela deitava cedo, dormia até meia-noite e pouco, começava a queixar-se, chamava-me que lhe doía muito o joelho. Pronto, eu até comentava com pessoas amigas e diziam: ai, Manuela, olha, são dores de crescimento, ai, a minha filha também teve, olha, nesta fase foi sempre, pronto, é dores de crescimento, ela está a crescer, será, pronto, eu andava sempre sobre ela, mas
não via que havia mau aspecto. Não havia nada, não é? Exatamente. E se calhar, pelo menos os primeiros, ou o primeiro médico consultor, se calhar também concordou com isto, não é? Exatamente. Que eram dores de crescimento, ou que ela se calhar estava a fazer um bocadinho de cenas. Exato, foi o que me disseram. Também acontece, Exato. não é o caso. Não é o caso, mas às vezes também acontece. E portanto, perante isto ficou o quê? Descansada? Sim, descansada, mas alerta, porque não é, ela queixava, exatamente, queixava, fiz vários exames, inclusive um dos técnicos que na altura radiografou a Rita, até veio ter comigo e disse assim: ai, porquê é necessário tantas radiografias à menina? Eu disse: porque ela tem umas dores, mas fiquei, ele transmitiu um pouco com a ideia de que era desnecessário. Eu fiquei, pronto, para já exames de radiologia, pensei assim, pronto, isto deve ser mesmo dores de crescimento. Manuela, mas entre os primeiros sintomas e a chegada do diagnóstico, quanto tempo passou? É assim, a Rita começou a queixar-se já em finais de agosto. Depois, em setembro, ela também foi numa fase em que ela mudou de escola. Sabe, é uma verdade, ela ficou mais, ela é uma criança super alegre e ficou mais triste. Eu pensei também, pronto, não vou os amiguinhos, não se está a adaptar, também ponderei trazê-lo novamente para os amigos, onde estava a maioria dos amigos, também ponderei isso porque eu via mais triste. Entretanto, andei sempre com ela nos médicos, na ortopedia. Até que mês? Até dezembro. Ainda foi há algum tempo. Portanto, só em dezembro é que chegou este diagnóstico. Exatamente. Sim. Agora, Ana, eu posso tratar por tu? Vocês não estão me vendo, assim, você parece-me pessoa estranha. Ana, imagino eu que para uma menina de 10 anos, não sabia nenhuma ideia o que era esta história do cancro. Tu sabias o que era Nada. Não fazias ideia que era uma coisa que ia exigir tantos exercícios, tratamento. Nada. Não tinha noção que Quem é que conversou contigo? Foram os médicos? os pais e os médicos e as enfermeiras também me foram explicando aos poucos o que é que estava a passar e o que é que ia acontecer. E como é que tu reagiste aos tratamentos? Porque os tratamentos toda a gente sabe, não é? Que não precisa de doce. Pois, eu acho que no início estava um bocado anestesiada, não sentia nada, não deixei de comer, mas não percebi o que é que estava a acontecer. Depois do segundo tratamento, aí sim já comecei a perceber que aquilo ia ser muito pesado. Tu começaste a fazer quimio e depois rádio? Sim, primeiro comecei com quimio e só muito depois é que fiz rádio. E foi com a quimio que te caiu logo o cabelo? Sim, eu optei por cortar logo. Pronto. Eu ia perguntar porque já ouvi várias vezes aqui testemunho de pessoas que na mesma situação que tu dizem, de tudo acho que o que me custou mais foi de repente olhar no espelho. Como é que tu lidaste com essa mudança da tua imagem? Eu acho que na altura nós vamos para a brincadeira, até diziam que eu ficava parecida com uma cantora na altura e eu nunca liguei muito, achava que aquilo era o menos. Gostou-me, às vezes na rua e assim, mas eu não tinha noção daquilo, de nada. Na altura não. Eres muito pequenina. Exato. Eres muito pequenina. Manuela, quem sabia a verdade toda era a Manuela, não é? E o primeiro diagnóstico dos médicos foi assustador, porque deram 2 meses de vida à Rita. Exato. Como é que uma mãe gera esta informação? Como é que uma mãe se levanta todos os dias sabendo que pode estar numa contagem decrescente? Como é que se conta? É assim, no princípio muito doloroso, mas depois olhei para a minha filha e eu não podia ficar mal, ela não podia me ver mal. Por isso pensei, eu tenho que ir à luta, não posso transmitir à minha filha. Eu estava sempre 24 horas com ela e ela tinha que ter ali uma amiga, uma pessoa, assim, a Rita, durante este processo, nunca foi um psicólogo. Nunca precisou de... Então sem nunca perder o sorriso, que era aquilo que assim lhe dava ânimo. Exatamente. Quando a Manuela dava sinais de querer quebrar, olhava para o sorriso da Ana e dizia, não podes. Exatamente. Não te podes permitir, sabe quando nós damos uma ordem aos próprios, não te podes permitir. Exatamente. Portanto, foi assim que aos poucos, e contrariando aquilo que os médicos pensavam que ia acontecer, a Ana superou esta fase. Exatamente. Sim. Quanto tempo foi necessário para debelar este primeiro... Eu vou dizer primeiro que antes só para situar as pessoas, porque depois falamos de metástase, Exatamente. Quanto tempo? É assim, a Rita teve quase 2 anos a fazer tratamentos. Ela fez tratamentos de
quimioterapia e em simultâneo, numa fase mais tarde, fez em simultâneo rádio e quimio ao mesmo tempo. Teve 2 anos, é que a nossa segunda casa era o hospital. A Rita vinha para casa, uns dias depois, naquela fase em que a Rita, ia sempre com altas temperaturas, que era a fase pior da Rita. Sempre a brincar. Sempre, mesmo com febre? Exatamente. Tu és resistente, sempre a brincar, sempre a fazer trabalhos manuais, pintura, a ler revistas, nem que fosse só as letras, as gordas. Mas sempre comprei muitas revistas, sempre a ver televisão, sempre a conversarmos. Naquela fase em que a Rita estava mais enjoada, ela dizia-me assim: mãe, agora não quero falar. Eu respeitava, ficava ali em silêncio ao lado da minha filha e ela tentava adormecer. E apesar disso, Rita, tu conseguiste ir acompanhando a escola, ou seja, com tantas ausências pelo hospital? Não, estes 2 anos não. Estes 2 anos não deu mesmo. Não deu, até porque os tratamentos eram muito intensos e não dava mesmo para a Rita. Nem para uma hiper mega força como a Ana, era demais. Fátima, ela punha as mães e as enfermeiras a dançar no hospital. Isto é que é força de viver. Ensinava-as a dançar. Isso é que é força de viver. Portanto, é aquele tipo de formiguinha que não para. A formiguinha que não para. Bem, o certo é que esta primeira situação ultrapassa-se, vocês aos poucos vão retomando a vossa vida dita normal, ou seja, sem ter de passar tanto pelos hospitais, a Rita a também retomar mais contacto com as amiguinhas, com a escola, e aos 14 anos aparece uma metástase pulmão que volta a lembrar isto tudo. Aos 14 anos já foi diferente para ti. Já, até já sabia o que era, portanto, foi um bocado mais difícil aos 14, eu acho. Mas tu aí confiaste também que ias superar esta adversidade? Sim. Nunca pensaste que a doença te vencia? Nunca. Ela é teimosa, mas eu mais do que ela. Exato. E como é que foram os tratamentos? Foram iguais? Foi quimio e rádio, a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Com a mesma intensidade? Sim. Ela fez ciclos diferentes. 4 ciclos mais fortes e depois os outros. E nessa segunda fase prepararam a Rita para fazer um autotransplante. Que foi feito? Foi feito. A Rita. Com sucesso? Sim. Mas sei que foi uma coisa bastante dura para ti. Sim, porque tinha que ficar muito fechada e eu não consigo. Tinhas que ficar, enfim, às vezes os doentes dizem na brincadeira que era o meu pai, ficar lá, não é? Ver o mundo passar cá fora, mas tu tinhas que ficar. E para ti, com o teu feitio, que gostas de agitação e movimento, não calhou bem. Não calhou bem. Mas o autotransplante funcionou bem. Sim. Pronto. Isto foi aos 14 anos. Eu não sei, Inês, tu te lembras bem desta fase? Portanto, a irmã tinha 14, tu tinhas quantos? A Inês... 13. 12. Elas não têm muita diferença, 2 anos. Lembras-te desta fase? Porque eu não tinha lá a minha mãe virar para a minha mãe dizer assim: já te vais embora. Não tinha ninguém, nenhuma mulher presente, nem uma irmã, nenhuma rapariga que compreendesse. Ou seja, tu lembras-te porque sentias muita falta da tua mãe. A tua mãe precisava ficar ao lado da tua irmã por causa da doença, mas tu depois sentias que não tinhas a tua mãe. Sim. Nem a minha irmã, porque eu não podia ver, era muito nova, eu nunca a podia ver. Então era como se tivessem tirado a minha irmã. Então, é como se de repente não tivesses irmã nem tivesses mãe. E isso foi qualquer coisa que eu já percebi muito forte, não é? Como se pode imaginar. Muito forte. Bom, lá as coisas acabaram por se resolver e aos 14 anos a coisa passou, mas aos 17, eis que o bicho acorda. Ana, queres falar disso ou fala mais? Fala mais. Então, Manuela, o que é que aconteceu aos 17? Exame de rotina? Exatamente. No exame de rotina, vi que a Ana Rita tinha uma margem que aumentou. Outra vez no pulmão. Outra vez sempre no pulmão. Aumentou, pronto, fizeram 9 exames, pronto, como uma ressonância e um PET, chegaram à conclusão que sim. Nós, pronto, alertamos a Rita, aí ela já pediu ao médico
conseguia fazer os tratamentos sem ser hospitalizada. Ela também já era mais... Não, em casa não podia. Mas em hospital de dia. Pronto, Nem ela, fazer internamento. Ela ia fazer os tratamentos, eu estava sempre com ela. Depois, ao fim da tarde, 5h30, tínhamos embora para casa. Ela pediu isso, os médicos concordaram, até porque a idade também já era outra. Também não eram tantos ciclos, eram só 4 ciclos, e estavam a pensar, queriam que a Ana Rita fizesse segundo autotransplante. E a Rita já tinha uma palavra a dizer. Tinha 17 anos, não é? Exatamente. Como já sabia o que passou no primeiro, não concordou e assinou que não queria fazer. Então, optaram por fazer radioterapia pulmonar. Tu não quiseste, Rita, porque o sofrimento que te causava, achavas que não justificava? Sim, porque supostamente ia resultar na primeira. Aquilo faz uma vez e não faz mais. E foi o pior para mim. Fazer outro transplante, por isso. Não, segundo eu disse logo que não. Não estavas para sofrer o que tinhas de fazer. Exato. Assinaste muito corajosa, porque tu tiveste uma decisão, pronto, foi a tua decisão, não querias, ponto final. E daí dos 17 para agora, porque a Rita está com 19, o que é que foi acontecendo, Manuela? É assim, ela foi, pronto, Nós olhamos para ela já está sempre sorriso maravilhoso. Super simpática, sempre bem disposta. Nós olhamos e não fez nada. exatamente, Olha para ti, não tem nada. Sim, é assim, ela fez 4 ciclos de quimioterapia, também bastante fortes. Depois, em agosto, fez 12 sessões de radioterapia que correram bem, a Rita conseguia ficar mais ou menos bem. Depois começou a ter aquelas consultas de 2 em 2 meses. Depois o tempo foi se alargando nas consultas, até que numa consulta agora em fevereiro, novamente a mesma história. A imagem veio diferente. mas estava lá. Exato. E outra vez no pulmão. Exato. É a 4ª recaída da Rita. Eu não sei, Manuela, às tantas onde é que vai buscar força, esperança, porque são 4 vezes que eu faço isso. Oh Rita, mesmo que eu já vou à mãe, vou se calhar aqui primeiro, porque eu vejo que estás aí já meio aflita, vou já eu conversar um bocadinho contigo. Vamos lá ver, tu és bastante, és uma mulher bastante recente, tens 19 anos agora, és uma menina, mulher, bastante resistente. Mas 4 vezes, às tantas, a pessoa já tem vontade de arregaçar as mãos e vais-te embora de uma vez, ou como é? Como é que tu reagiste? Foi com resignação, foi com desistência? Não, eu fiquei desiludida porque pensava que já tinha acabado. Mas disse, agora vai ser de vez, à 4ª tem que ser. Não foi à 3ª, é à 4ª, tem que ser. Mais uma bem. Foi essa a tua decisão interior? Sim. É isso que tu estás decidida? Porque obviamente tens muita vontade de ver, tens muita coisa para concretizar. Claro. Agora, Manuela, esta situação é bastante delicada, custa-me falar lá aqui, mas falámos lá fora as 4 e, portanto, é por isso que eu estou a falar. Caso contrário, não teria que os terrenos são tão delicados. Eu sei que à Manuela os médicos disseram a verdade toda, pelo menos em Portugal, para as soluções que existiam, Sim. a verdade toda é É a Ana Rita, como tem boa qualidade, como a Fátima disse, ninguém diz que ela está doente, está maravilhosa. ela ia andando quando houvesse sinais, no caso desta doença, quando os sinais aparecem, Já estamos. iria fazer uma quimio forte e depois ia ser medicado. Ou seja, Seria o final da minha filha. isto foi dito assim, claramente. Claramente. Ou seja, não há nada a fazer, vamos deixar a doença ganhar terreno. Exatamente. Quando começarem os sinais, e no caso, quando está no pulmão os sinais, é fim de linha, dá-se umas coisas para que ela tenha qualidade de vida. Exatamente. Mas a Manuela, Não deitei uma lágrima. não deitou uma lágrima. Não. Aí virou uma pedra. Exatamente. E pensei assim, como estão a dizer, para mim não vai ser verdade. Eu vou à luta
e vou levar a minha filha e ela não vai, o cancro não a vai vencer. E digo-se, Fátima, o cancro não vai vencer a minha filha. Esta notícia foi recebida em fevereiro. Exato. Eu sei que não disse nada à Ana até quase às vésperas de que ela não Exatamente. para poupá-la. Exato. Amo profundamente para poupar. Eu disse que não deixaria fazer mais quimio à minha filha. Foi isso que lhe transmiti, que iria ver outras coisas, que iria pesquisar, que iria recolher muita informação, mas que quimio ela não fazia mais. Já tenho os olhos abertos. Exatamente. Desde os 10 anos, já tens 19 que tu fazes quimio e rádio assim, sem parar. Agora, Ana, quando a tua mãe te contou a verdade toda, mantiveste tua mesma força. Sim. Ou seja, tu mantens a mesma convicção de que vais superar. Sim. E já tens um exemplo na tua vida, porque aos 10 anos também disseram que tinha 2 meses de vida e Já quase 20 passaram estás cá. Uma vida maravilhosa. Pronto, já passaram não. Portanto, tu mantens a mesma vontade, a mesma convicção. Eu sei que a Manuela pesquisou, procurou tudo e descobriu então que na Alemanha há uma clínica que faz tratamento antiviacionais, ou seja, inovadores. E que já os exames já foram para lá, os exames da Ana. A Ana já foi a alguma consulta lá? Sim, a primeira consulta. Já foi a primeira consulta, os médicos já viram os exames todos E já está a ser medicada. e já está a ser medicada. E dão-lhe muitas esperanças. Exato. O que é que dizem os médicos lá? Pronto, assim, a Rita foi lá à Alemanha, ela de certeza que fala melhor do que eu. Conta lá, que ela, Rita. O que mais me marcou foi o médico dizer uma coisa tão pequena, diz para tão longe, e eu fiquei, meu Deus, porquê? E ele disse, não há maneira disso, o que me oferecem eu já não posso mais. Se nós temos taxas, as pessoas aqui que têm 90% do corpo, ou um tumor mesmo muito mau, e nós conseguimos uma coisa de 2 centímetros, é quase 100%. Eu digo que isso só vai depender de ti, mas a taxa que eu te posso dar de sucesso é 100%. Eu vi o tratamento, eu sei como é que aquilo funciona. Portanto, os tratamentos não é quimio e radioterapia. Nada, aquilo é um campo eletromagnético, que é uma máquina própria que vai direto ao sítio, só ataca naquele sítio, só mata as células do cancro, mais nada, e enquanto estamos lá deitados 1 hora e tal, que exatamente depende, são-nos injetadas muitas vitaminas e coisas para nos fortalecer ainda mais. Ou seja, não é aquela coisa devastadora que já Nada. Eu vi lá pessoas com 80, 90 anos a fazer aquilo. Ou seja, renovaram-se as suas esperanças a 1000. Sim. Tu agora, mais do que nunca, acreditas que haja dinheiro e tu vais ter saúde. Sim. E é aí que a questão agora, é aí que vamos parar. Porque temos uma mãe que vive com os filhos, vocês são, é a típica galinha com os seus pintinhos por baixo, administrativa numa junta de freguesia, não deve ganhar menos dinheiro, calculo eu, ou pelo menos não ganhará o suficiente com 3 filhos para arranjar 35.000 euros. Onde é que as vai buscar? Não sei, Fátima, mas que eu vou levar a minha filha à Alemanha, vou. Não me dizer como, mas eu tenho que levar a minha filha à Alemanha. A sua filha não pode partir por falta de dinheiro. Não. Por falta de dinheiro não pode. A Mana já se pôs em terreno, certo? Marinhas, conta lá, o que é que tu, do alto dos teus 16 anos, ou 17, que tens agora, já fizeste? Porque eu sei que tu estás a motivar, se possível, toda a tua escola, todos os teus amigos, para ver se €1 deste, mais 2 daquele, mais 5 dali, mais acolá, ver se junta o dinheiro, pelo menos para o primeiro tratamento, que são 15.000, não é? O primeiro tratamento, 15.000 euros, e se for necessário no segundo, é que são mais 20.000. Isto sem estadia nem alimentação. Estamos a falar de gente que dorme debaixo da ponte na Alemanha, vai, não sei, por terra, porque não estamos a contabilizar as viagens, nem a alimentação. Já estamos a falar de tratamentos. O que é que tu fizeste? Conta-me lá. Eu não queria que a minha mãe ficasse a pagar esta vida e a pagar esta vida. Então, eu pensei que eu sozinha não vou conseguir. Só tenho 16 anos, não tenho muitos contactos. Então, falei com a minha diretora de turma, a Angelina Meira, e ela disse assim, eu vou perguntar, falar, expor o caso e vamos ver o que é que acontece. Deu resultados, as professoras, a minha professora de Educação Física, a professora dela também, juntaram e decidiram fazer uma caminhada que se faz desde a dia 17 de junho.
Portanto, estás então a organizar uma série de iniciativas onde, desde a entrada das pessoas para o dia que reverte para este tipo de coisas. Sim. E é assim que, vamos lá ver, quando é que é a próxima viagem à Alemanha? Nós estamos a pensar levar, porque é assim, a Rita, os médicos acharam que ela, como ela é boa aluna, sempre gostou muito de estudar, ela que devia vir na altura, quando Acabar o ano letivo, acabar o ano letivo, porque a Rita tem exames, e depois, sim, nós estávamos a pensar levar a Rita a partir do dia 1 de julho, ela para as viagens, para não ser muito dispendioso, ir e vir, porque há, em alguns casos fazem assim, estão lá 2 semanas e voltam, para não ser tão dispendioso, ficaríamos lá 1 mês e meio, que é mais ou menos o tempo do tratamento. Muito bem. Portanto, até lá, até julho, temos que arranjar 35 mil euros. Temos que arranjar 35 mil euros. Portanto, essas iniciativas que falámos, Maria Inês, vão acontecer onde? Diz bem os dias, as horas, tudo. Estamos a combinar no município de Santos um espetáculo com dança e música dia 9 de junho. No pavilhão? Sim, enorme, com muita gente. E depois, dia 17 de junho, é uma caminhada por Rio Tinto, onde nós vivemos, que entrar o donativo começa a partir de 1 euro. Muito bem. E a clínica na Alemanha é exatamente em que sítio? Em Colónia. Eu digo isto e faço esta pergunta porque há uma comunidade portuguesa enorme na Alemanha e em Colónia também. Quem sabe algum imigrante não generoso não se disponibiliza a que fiquem lá, não é? E com isso já poupam estadia e se calhar até dizem quanto que estiverem durante o mês também mais um prato de comida não faz diferença e já se poupa. Eu já estou pragmática a pensar em tudo. O certo é que nós temos possibilidade de disponibilizar os dados que precisa caso queira fazer um depósito de um donativo. Eu aqui donativo digo sempre às pessoas. Pode ser numa semana tomar menos um café cada dia. E então, no final da semana, se calhar 2 euros pode depositar, ou 2,5 euros. 2,5 euros a 2,5 euros, grão a grão, enche a galinha ao papo, num instante conseguem este valor. A Rita quer dizer, é uma decisão que está mais do que tomada. Já sabe que há ajudas. Só falta o dinheiro. Não podemos acreditar que é por causa do dinheiro. Pois não. Não. Ficamos combinadas assim. Quando estiveres boa, vens cá conversar comigo. Está bem? Sim. Quando estiveres boa, eu acredito que todos vamos ajudar para que tu possas vir, vens conversar comigo. Está bem? Sim. Aí deixamos também na primeira fila, ficas tu aqui a tomar conta da tua continha. Acreditamos que sim. Um grande aplauso nos ajudar esta família. Só para terminar, eu queria fazer, era só uns agradecimentos. tem que ser muito rápido. Agradecia às professoras que estão em força com a Rita, também à Junta de Freguesia de Ramalde, ao Sr. Presidente, porque tem-me apoiado imenso, à doutora Carla Costa e ao Infantário Carrossel Mágico, onde as minhas filhas entraram, que estão sempre disponíveis para ajudar. Muito bem. Ficam aqui os agradecimentos. Muito obrigada. Vamos ter com certeza notícias da Rita daqui a algum tempo, com pequenas ajudas, juntando toda a boa vontade de todas as pessoas, vais conseguir levar esta menina à Alemanha para que ela recupere a sua saúde. Também já chega, são muitos anos de sofrimento. Vou agora chamar a atenção dos espectadores que estão lá em casa. Há hoje alguém que vai receber uma grande ajuda. E da maneira que as coisas estão, há muitas pessoas a precisarem de ajuda urgente e se calhar esta ajuda urgente que está a ter neste momento pode ficar realmente resolvida com a entrada de um dinheiro que não estava nos seus planos. Eu estou a falar do valor das estrelas da tarde porque quando ouvimos as vozes dos nossos espectadores ao telefone percebemos logo que só os 1.000 euros já fazem tanta diferença. Ficamos satisfeitos de ver que só com esse dinheiro já há uma enorme diferença. Portanto, temos então esse valor que é um valor garantido, os tais 1.000 euros, esse vai receber com certeza, mas para além disso, nada de pensar que ficamos por aí. Isto é apenas para começar. Depois vamos ver quanto dinheiro mais sai. Não fique depois nervoso com a pergunta, que é para o dinheiro ir mesmo para as suas mãos. Às vezes as pessoas sabem a resposta, e a trapalheira estava nervoso. Não seja nervoso, respire fundo 2, 3 vezes, que é para a resposta sair
6.900 euros. Então ela cresce. 6.900 euros. 6.900 euros é então o valor que nós temos aqui acumulado. Não custa nada. É experimentar, ligar e depois esperar que o telefone toque. E liga para que número, meninas?